No livro de Atos, capítulo 3, aqui logo no início é narrado a história de um coxo de nascença que estava na porta do templo pedindo esmolas. E Pedro e João, então, ao entrar no templo, curam este rapaz que era coxo. Vamos dar uma lida no texto rapidamente para compreendermos melhor o que aconteceu nesse dia. Começa assim, no verso 1 de Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Aqui já começa algo interessante que nós devemos nos atentar. O Messias, em Mateus 6, ele ensinou não só aos discípulos, mas a todas as pessoas que estavam ouvindo ele, que orar ao Pai na graça, ou seja, quando o reino dele viesse, quem aceitasse o seu reino não oraria mais em pé para as outras pessoas verem. Elas não iriam expor mais as suas orações diante das pessoas. Ele chega a chamar de hipócrita quem fazia aquilo, quem marcava tempo, horário, lugares para falar com o Pai. E o seu ensinamento em Mateus 6 é justamente ao contrário do que estava acontecendo aqui em Atos 3. O povo continuava indo com horários, com dias certos da semana para poder falar com Deus. E o Messias deixou claro: quer falar com o Criador do Universo? Fale com ele em secreto, porque em secreto ele também te ouvirá. E para isso, entre no seu quarto, fecha a porta. E quando ele diz quarto ali, eu já falei em outros áudios, que a expressão quarto, ela é uma expressão de intimidade, local onde só você e o seu amado se relacionam. Quando eu digo amado, eu estou me referindo justamente ao Criador do Universo, porque nós como noiva, nós temos o prazer de nos relacionar com Ele. E o local para isso, o local mais propício é no quarto. Onde é este quarto, espiritualmente falando? É o nosso interior, é o nosso coração, que quando está circuncidado, ouve a voz do Criador do Universo e se relaciona com Ele, obedecendo a sua voz, ouvindo o que Ele fala e praticando, sem necessidade de ninguém ensinar nada, como disse Paulo em Hebreus 8. Então, chegando nesse entendimento, a gente entende que Pedro e João não estão indo para o templo orar. Como muitos dizem, não, eles estão indo para o templo para orar. Vejam, não, gente. Isso é pensamento de quem ainda não nasceu do Espírito, quem não renovou o entendimento, ou seja, o reino do Messias ainda não chegou a ela. Mas para Pedro e João, assim como o Messias disse lá em Atos 2, não saiam de Jerusalém para serem revestidos de poder. Vocês só poderão ir e tocar em serpentes, beber bebida mortífera quando estiverem prontos, porque senão se contaminarão. Agora, após eles serem revestidos da palavra, serem revestidos do poder, após passarem 40 dias com o Messias ressuscitado, com certeza eles puderam aprender tudo sobre o mundo espiritual. Tem uma passagem que o Messias fala, os próprios discípulos comentam, que ele ficou com eles assim que ressuscitou, lhes abrindo as verdades das Escrituras. Imaginam só o que foi que o Messias ensinou a eles nesses 40 dias que eles passaram com ele. Comeram do pão puro, sem fermento. E neste momento, quando estão indo para o templo, de fato não estão indo orar, porque a oração deles agora é no quarto, não é mais num local físico com hora marcada. Hora nona, que negócio é esse? Eles foram lá justamente a libertar as pessoas deste engano, pessoas que ainda não haviam compreendido, não haviam recebido o Messias em suas vidas. Porque quem recebe o Messias, ela deixa de precisar de hora marcada para falar com o Pai, porque agora ela tem Ele como intermediário entre o Pai e ela, o sumo sacerdote, aquele que o representa diante do Pai. Agora, ela buscando o Pai diretamente, ela não precisa mais de um sábado físico para guardar. Não, agora ela vive o sábado. E o sábado é justamente essa liberdade de poder buscar o Pai em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer minuto, sem depender de ninguém, porque o Pai, Ele recebe a todos aqueles que crêem no Seu Filho, pois o Seu Filho, cumprindo toda a lei, não deixou para nós nenhum fardo.
Ele cumpriu, ele carregou sobre si todos os fardos que a religião impunha. E após ele cumprir, ele deu para nós um fardo muito mais leve, dizendo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. E nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se de verdade vocês se amarem uns aos outros. Perceba, o Messias cumpriu tudo. E quando estamos nele, vivemos o verdadeiro sábado, a verdadeira liberdade, toda escravidão. Deixamos de ser bestas na mão do sistema, gado. Deixamos de ser esse animal, esse burro de carga, que fica ali debaixo deles, enriquecendo eles. Passamos agora a viver a nossa vida. Passamos agora a viver a vida que o Messias nos deu, a vida em abundância. E como o Messias disse em João 10, quando aceitamos essa vida que ele nos ofereceu, os ladrões e os salteadores, eles perdem todo o poder que eles tinham sobre nós. Para não sermos mais mortos, nem roubados e nem destruídos por esses homens que agora perderam todo o seu poder, porque quando chega o reino do Messias, ele é o nosso pastor. Então vamos lá, aqui no verso 2 ele diz: era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O que é muito interessante é que este homem aqui, que era coxo, está dito que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Nós temos aquela velha mania dada pelo sistema de enxergar os textos da Bíblia tudo de forma física. Em alguns momentos, trazemos para o espiritual, outros mantemos no físico. Vamos aqui entender uma questão muito interessante. O Messias, quando ele diz que o reino do Pai seria levado aos gentios, ele compara os gentios a coxos, a cegos, mancos. Isso está descrito em Lucas 14. O interessante, gente, é que quando ele se refere aos gentios desta forma, ele não está dizendo que nós somos todos cadeirantes, todos nós somos cegos, todos nós somos mancos. Não, ele está se referindo ao nosso espiritual que está cego. Os nossos olhos eram cegos, os nossos ouvidos eram surdos, assim como ele também dizia que o povo de Israel também era surdo. Ele mesmo dizia: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, ele está deixando claro que existiam muitos surdos no meio daquele povo. Então você percebe que ele comparou aos gentios a cegos, coxos, mancos, mas não nitidamente, não explicitamente. Ele disse de forma espiritual, mas quando chega a sua palavra, o coxo anda. Quando chega a sua palavra, o cego enxerga, o surdo ouve, mas não digo de forma física, eu digo no espiritual, porque o que adianta você ser paralítico, eu curar você da sua paralisia, mas não curar o seu espírito para você não voltar a ser mais paralítico? Se eu disser para você que existe muito mais gente paralítica que anda por aí do que alguém que está em cima de uma cadeira de roda, você conseguiria entender o que eu estou falando? Tem muita gente em cima de uma cadeira de roda que quando precisa fazer o bem a alguém, ela faz. E isso, diante do Pai, demonstra que ela não é paralítica. Ela é paralítica para os nossos olhos físicos, mas para o Pai não. Agora tem muita gente que anda com os seus dois pezinhos para lá e para cá, tropeçam em gente precisando e não fazem nada. É o que o Messias disse lá na história do bom samaritano. Aquele sacerdote, aquele levita, estavam paralisados aos olhos do Pai. Mas aos olhos humanos eles estavam andando. Então será que nesta passagem aqui, esse coxo de nasciência era coxo fisicamente? Ou talvez ele era um coxo que nasceu da sua mãe Jerusalém física, como Paulo fala em Gálatas 4. A Jerusalém que só gera filhos escravos, filhos doentes. E esse homem estava ali, era mais um, como Lázaro, pobre porque aqueles homens do templo estavam ricos, vivendo da herança, vivendo do pão do Pai, e estavam dando migalhas para o povo, deixando o povo na miséria, pobres, sem conhecimento do eterno Criador. Esse homem, de tanto fardos que tinha em suas costas, podemos dizer que estava paralisado, assim como nós hoje. São tantas leis que estão colocando para nos dominar que nós nos sentimos às vezes coxos perante o sistema, paralisados, não podemos fazer nada. Você chega no banco,
Você tem que tirar todas as suas chaves, moeda, tudo para poder entrar no banco, porque eles te consideram como um ladrão, e você não é. Você se vê paralisado ali, porque você não pode fazer nada, que se você abrir a boca ainda você vai preso. Então você percebe que pode ser uma paralisia isso. Reflita essa linha de entendimento que eu estou passando. Agora chega Pedro e João, homens libertos pelo Messias, e ao encontrar com este homem, eles não dão para ele dinheiro, eles não dão coisas físicas, ele não alimenta ele com enganos, porque a verdade do Pai não é comprada. A verdade do Pai, ela é dada de graça, porque você também recebeu de graça. E eu vejo aqui Pedro e João abrindo o entendimento deste rapaz para deixá-lo livre. É como muitas pessoas que frequentavam templos, né, e eram presas àquele sistema, aquelas liturgias, aquelas tradições, e de repente ouvem um áudio e se libertam, não meu, mas de tantos outros irmãos que estão falando, e quando voltam para o templo, voltam dizendo: olha, não praticarei mais o que vocês praticam, estou indo embora, e as pessoas ficam perplexas, assombradas, mas no fundo é fazendo isso que eles estão louvando a Deus, quando agora vão fazer ao próximo e não mais dentro desses lugares. O engraçado é que no verso 12, Pedro, ele olhando para os homens, ele diz: homens israelitas, por que vocês estão maravilhados com o que estão vendo? Vocês acham que saiu de nós virtude ou santidade para fazer andar este homem? E não é assim que muitas pessoas, quando ouvem uma palavra libertadora e se libertam do sistema religioso, elas olham para a gente, como já aconteceu, e ficam pensando: o que você falou para aquela pessoa para ela poder mudar de opinião? Porque ela estava certa do que ela queria e de repente você mudou a opinião dela. Eles não entendem que é a palavra espiritual, quando encontra um espírito contrito dentro de uma pessoa, um espírito humilde, um humilde de espírito, ela faz essa pessoa acordar, reviver, sair dentre os mortos e buscar o Pai em espírito. Lá no verso 2 está escrito que foi o coxo que pediu para eles a esmola. Quem quer ver, o Pai abre os olhos. Por isso que o Messias sempre dizia: queres ver o que queres que eu faça para você? E eles é que diziam o que queriam, e aí o Messias dava. Se fosse visão física, ele ia perguntar se eles queriam. Se fosse audição física, mudez física, é claro que ele ia curar. Quem é que não quer se libertar disso? Agora, espiritualmente, são poucos que querem enxergar, ouvir, falar e se libertar de suas paralisias. O mais engraçado é que no decorrer de Atos 3, se você ler o capítulo, você vai ver agora com esse entendimento mais aberto que eu estou passando, é que Pedro e João, eles falam justamente sobre isso com aquelas pessoas que estavam ali. Sobre o Messias, a liberdade, aquele que viria, que faria ser bendita as nações. Ele fala dos profetas que anunciaram a vinda dele e eles não estavam crendo, ou seja, eles estavam preferindo ir a templos com orações marcadas ainda. Eles ainda estavam presos debaixo de fardos, eles ainda estavam submetidos a práticas enganosas que aqueles líderes colocavam sobre elas e estavam fazendo elas de escravas em suas mãos. Era Jerusalém terrena, escravizando as pessoas, gerando os filhos escravos. E Pedro e João estavam ali libertando as pessoas, falando para eles crerem no Messias ressuscitado, que quem cresce nele se libertaria das leis, porque ele cumpriu as leis para que as pessoas agora encontrassem a vida e não ficassem mais debaixo de homens. E para finalizar, logo no comecinho do capítulo 4, chegaram os guardas a mando dos sacerdotes e mandaram prender Pedro e João. Perceba que eles não foram lá para compactuar com o que eles faziam. Eles foram lá para dizer ao contrário, colocar em risco a profissão daqueles sacerdotes que lucravam com aquelas pessoas que estavam lá. E no verso 2, no comecinho do capítulo 4, está escrito que aqueles homens eles estavam com medo de Pedro e João continuar anunciando de que em Jesus aquele povo poderia ressuscitar entre os mortos. E assim que aquele povo ressuscitasse, os abutres perderiam todos os seus poderes. Porque aonde tem um morto, o abutre vive dele. Ele é morto, é como a viúva, estava a viúva do Criador do Universo, dava sua oferta no templo a sustentar os sacerdotes, os líderes.
Mas quando chega o Messias fala: ei mulher, você não é viúva não, você tem marido, viu? Assim como ele disse para a mulher samaritana: você tem marido. Não são esses ídolos que te apresentaram, não. Ele está no céu e busca a tua adoração em espírito. Quando o Messias chega, ele diz: pare de servir fisicamente. Porque quando você serve fisicamente, você está beneficiando esses falsos profetas. É eles que estão vivendo da sua lã. Porque o verdadeiro Criador do universo, ele é marido, não é amante não. Ele não precisa ser sustentado. Ele é que sustenta sua noiva, ele é que sustenta sua esposa. Fuja desses homens que entram em suas casas com longas orações, dizendo que vêm em nome de Deus, mas na verdade estão enganando você, tentando fazer você fazer parte da religião deles, como disse o Messias. Eles percorrem a terra toda para fazer um convertido, mas quando conseguem, fazem a pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno. No verso 4 diz que muitos dos que estavam lá naquele dia creram e chegou a 5.000 pessoas o número de pessoas que se libertaram do sistema religioso. E depois, Pedro e João foram presos pelos sacerdotes. Eu finalizo aqui, medite nesta palavra. Assim como Pedro e João, não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, a palavra espiritual. Palavra esta que pode abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, a sua mudez, porque você começa agora a falar, não só a ouvir, e pode fazer de você também um ex-coxo, um ex-enganado pela Babilônia, um filho que não é gerado pela Jerusalém terrena, mas é gerado pela Jerusalém celestial. Fiquem todos com o eterno Criador.